Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, passando mais uma vez aqui para conversar com vocês. Vocês já viram aí no título do que estou falando, vamos então analisar, fazer um review, como vocês quiserem denominar, sobre este curta lançado pela cantora Taylor Swift da música All Too Well. Antes de mais nada, eu falo para vocês que eu venho aqui como uma pessoa que está analisando essa obra, que não é assim um fã assíduo de Taylor Swift, então algumas informações elas vão passar despercebidas e nem todas as informações estarão aqui. Então, se alguma coisa pular, se eu deixar de falar alguma coisa e vocês tiverem essas informações, por favor, eu aconselho vocês a virem aqui nos comentários falar pra gente reunir todas essas informações e a gente poder construir aqui um conteúdo bacana pra gente falar sobre isso. Eu venho para falar especificamente sobre toda a história em si, o que uma pessoa que é leigo, por exemplo, de Taylor Swift vai entrar e vai analisar e vai conferir, né, o que tem ali, o que vai ter de interessante ali pra gente poder analisar. Então ela lançou um curta de 15 minutos no YouTube da música All Too Well, que tem uma versão meio que estendida de 10 minutos nessa nova versão que ela lançou do álbum Red, que até estavam comentando aí, né, que a Taylor fez todos os relançamentos do álbum e tinha gente que não imaginava que ela fosse fazer isso e que ela fosse conseguir fazer isso, e ela conseguiu. Então ela tá contando uma história ali que todo mundo analisa a história de um jeito, coloca pessoas envolvidas ali nessa história, que é o que a gente tem de informações. O que basicamente o curta conta? Uma vivência da vida da Taylor, onde ela estava namorando um cara mais velho. Não sei precisar o quão mais velho ele era, mas ele era mais velho e ela estava ainda começando, né? Tava engatinhando, tanto que ela estava lá na era do Red, que é uma era muito interessante, que todos gostam, né? Os grandes fãs gostam dessa era, e que foi um dos principais pontapés na carreira da Taylor para ela chegar a ser o que ela hoje, né, ser reconhecida, ser essa grande cantora que nós temos, cantora e compositora, e ter passado por problemas, por circunstâncias, seja de relacionamentos, seja da própria música, seja de julgamentos, de gente apontando, o que a gente sabe especificamente da história da Taylor. Então ela passa por isso, desde o envolvimento que ela teve com esse cara, posteriormente algumas brigas que ela teve, e depois dela descobrindo o que a gente analisa ali como uma traição, né? O cara tinha outras vontades. Uma coisa que me chama bastante atenção é que ele era de um grupo, né? Ele tinha um grupo de amigos ali, não tinha o mesmo contato com ela, né? Não tinha a mesma intimidade com ela. E ele reclamou em dado momento ali que ela estava muito calada, que ela não conversava com os amigos, e ela falava: mas eu não tenho essa intimidade, e você não olhava para mim, a gente não tinha essa troca de informações ali naquele momento para poder me inteirar do assunto, para poder conversar. Então ela acabou ficando meio deslocada, e ali mostra os diferentes mundos que eles viviam, principalmente pela idade e principalmente pelos trabalhos. Por mais que falam, essa história da Taylor é uma história que ela teve com o ator Jake Gyllenhaal. É o que está se falando aí na internet, eu não tenho comprovações sobre isso, mas a composição de All Too Well, né, de toda a letra que foi construída, de tudo que foi construído dentro deste documentário, é justamente disso, de como ela utilizou dessa experiência na vida dela e deste aprendizado na vida dela a ela chegar o que ela é hoje. Até mostra ali no final que ela acaba lançando um livro chamado All Too Well, justamente para mostrar a sua vivência e para alertar as meninas, né, em relação às vivências, em relação aos relacionamentos. Pode passar para essas meninas, e para quem quiser, né, se inteirar desse assunto, e para quem quiser tirar uma lição desse assunto, de que você pode viver sem ficar dependendo de uma pessoa, sem ficar dependendo de uma situação específica, e sem ficar dependendo de uma pessoa para que você possa ser feliz, para que você possa realizar os seus sonhos. Aquilo ali marca, né, muito a vida da Taylor. A gente vê os dois atores ali
vivendo isso, né, toda essa construção desse romance, desse amor que existia entre os dois, e posteriormente o encerramento, a traição e a finalização desse relacionamento. Dá a impressão de que a Taylor sofreu bem mais do que ele. Para ele foi uma coisa que aconteceu e passou. Para ela foi um sofrimento tão grande que isso acaba se tornando uma passagem muito importante na vida dela e se torna uma composição que ela coloca dentro do álbum Red, lá anteriormente e agora com a nova versão do álbum. Toda a construção, tudo que a gente vê, os ambientes, eu gostei muito da fotografia em si, eu gosto muito de como eles trabalham isso. Jogo mais simples, esse jogo mais sofisticado, mas ao mesmo tempo é simples. Não é uma coisa tão trabalhada de nossa, vamos pôr efeito visual aqui, vamos fazer uma coisa assim e tal. Era justamente a vivência dela, o tanto que era simples e humilde a vivência dela e como ela era inocente naquela época, a ponto de viver uma paixão com o cara que era mais velho e ter que se viver ali aquela situação. Uma outra coisa que me chama bastante atenção dentro deste documentário é quando ela tá numa festa, não sei se era uma festa que ele a tinha convidado ou que ela poderia encontrá-lo lá, mas que ela não tem a intimidade com as pessoas. Ela não tem a vivência de chegar numa pessoa e conversar. Então, você vê que as pessoas em volta estão todas conversando e ela tá deslocada lá, né? Ela tá olhando meio que triste, meio que com um olhar muito cabisbaixo, porque ali não era o mundo dela. Pelo menos naquela época não era o mundo dela. Então a gente percebe essas nuances de como ela era uma pessoa muito inocente lá atrás, pra gente chegar no final do documentário e ela viver e ter conquistas com aquilo, e ele no final aparece de costas, a gente não vê o rosto dele, então a gente nós tiramos nossa conclusão da expressão facial dele de felicidade, de orgulho ou de tristeza, olhando ela sendo bem sucedida com aquilo. Se é o Jake Gyllenhaal, ele foi bem sucedido, mas é uma história que para ela foi muito importante e para ele pode ter sido só mais uma história que não foi importante, que não foi de grande aprendizado, mas para ela foi um grande aprendizado. Eu gostei muito da história em si, da construção em si. Eu acho que para Taylor ter sido a diretora e pensado muito bem nisso, é muito interessante, é muito bem construído por uma pessoa como a Taylor, que pensa diferente em vários sentidos. Então ela não pensa só na música, mas ela vai pensar no enredo de um possível documentário, de uma regravação de um álbum, porque ela passou por um problema com a antiga gravadora, de estar recolocando a sua vida nos eixos e está trazendo bastante sucesso. E claro, trazendo essa emoção para os fãs. Então é isso que eu trago para vocês sobre o All Too Well. Eu gostei, é uma das grandes produções que nós temos para este ano, principalmente que a gente viu algumas produções bastante simples esse ano, principalmente porque ainda estávamos numa pandemia e agora estamos numa situação mais confortável, e a Taylor nos traz este presente agora no mês de novembro. O que você, Swifters, é assim que fala o nome do fã-clube? Do fã-clube não, nossa, fã-clube isso é antigo, né? Do fandom. O que vocês acharam de All Too Well? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal. Passando aqui rapidamente, para falar sobre isso, não deixar de falar sobre isso. Então, gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.